Boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu sou João Paulo Hack Miranda. Este é o programa Semente Abstrata. Estamos ao vivo todas as segundas-feiras, diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. É sempre um prazer e é sempre uma alegria estar junto de vocês, meus amigos e minhas amigas. Sempre trazendo temas interessantes, sempre trazendo discussões importantes, não é? No universo da iniciação, do universo do autoconhecimento, universo da alquimia, da Kabbalah, da astrologia e principalmente da fonte de todas essas ciências, que é a sabedoria iniciática das idades, também chamada de Gupta Vidya no Oriente. E hoje trazemos um convidado mais do que especial, o professor Walter Teixeira de Andrade, que foi meu instrutor nos graus na Sociedade Brasileira de Eubiose, e até hoje é o meu querido professor, um dos meus guias dentro desse universo maravilhoso que é o conhecimento teosófico, o conhecimento eubiótico, ou a doutrina eubiótica, que tem como fonte, como eu já disse, a dita sabedoria iniciática das idades. Professor Walter, é um prazer e uma satisfação ter o senhor aqui conosco no Semente Abstrata. Muito obrigado, meu grande irmão e amigo João Paulo Miranda, né? E para mim uma honra estar aqui, viu? A honra é toda minha. Receber essa distinção para mim é uma alegria muito grande. É uma distinção para nós, seu Walter, para nós do Semente Abstrata. Muito obrigado. E hoje vamos falar de autoconhecimento e de iniciação. Exatamente. Optamos por esse tema devido por ser um tema da maior importância e ser um tema muito vasto também e muito importante para esse momento específico que nós vivemos, né, enquanto humanidade como um todo e enquanto indivíduos humanos, né, como individualidades, não é, professor Walter? Exatamente. Aproveitando o ensejo, então, professor Walter, o que é iniciação? Pois é, iniciação é algo... Eu vou dizer o seguinte, a iniciação é o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra. A pessoa tem muitos projetos, né? Pode ser projetos econômicos, sociais, ou políticos, ou profissionais. Familiares. Nós temos muitos projetos, mas o projeto mais importante é o projeto de iniciação. Então é justamente isso aí. O que é o projeto de iniciação? Significa início da ação. E significa o desenvolvimento do autoconhecimento. Isso tem um fundamento extraordinário, né? Porque se a gente for ao próprio Jesus, o Cristo, né, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a base do conhecimento. A religião não entra nesse detalhe, né? O que significa conhecer a verdade e do que nós nos libertaremos? Então, através do conhecimento da verdade. Exato. Pela ciência iniciada das idades, conhecer a verdade é conhecer a nós mesmos. O quê? O Deus que existe dentro de nós. É isso? E conhecendo o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. Como Jesus falou. Nos libertamos do quê? De nós mesmos. Nós nos libertamos da personalidade. É isso? Nós, então, e depois, com o tempo, nos tornamos adeptos e nos tornamos super-humanos. Esse é o processo básico da iniciação, né? O autoconhecimento. Né? O autoconhecimento que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, também dizia a transformação da vida à energia na vida consciente. Exatamente. Que é justamente esse processo. Exatamente. Não é, professor o nosso querido professor, o mestre Henrique José de Souza, ele nos demonstrou esse processo que existe no universo, né? Descida de vida consciência, descida de vida energia e subida de vida consciência. Né? Isso também está relacionado com a projeção monádica, né? A mônada nasce no Sol central, vai viver em Brahma, primeiro trono, e de lá ela não desce, ela emite projeções em direção do mundo mais denso. Então, todos nós somos projeções monádicas. Se somos projeções monádicas, nós temos Deus dentro de nós, só que o Deus esquecido. E através do autoconhecimento, nós estamos nos relembrando da nossa própria divindade, né? Da nossa própria condição divina. Condição divina, exatamente. E até nesse sentido, professor Walter,
É justamente nesse sentido que existe aquela passagem bíblica que fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Criador, não é? Exato, lá em Gênesis, né, o próprio Moisés ele escreveu, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Exatamente, se coincide exatamente com a ciência inicial das idades. Não é? É a imagem e semelhança do Criador. Nós, Criador, como criaturas, como projeções monádicas dessa altíssima consciência que é representada pelo próprio Sol central. Agora, é sempre bom salientar o seguinte, que essa projeção da divindade em direção da diversidade, Deus não se divide. Então, ele produz a diversidade, mas não se divide. Tudo que existe no universo tem a unidade. Seja um elétron, uma partícula subatômica, o que seja, a unidade, né? O princípio da unidade está presente. É por isso que muitos dizem, somos todos um. Então, isso é muito importante nesse entendimento. Né? Porque se Deus se dividisse, ele não seria uno. Ele não seria a unidade. A unidade é o todo que é indivisível. Tanto que, quando eu olho para um semelhante meu, eu não estou olhando para o semelhante, eu estou olhando para mim mesmo. É isso? Isso é um princípio iniciático muito grande. Né? Veja bem, se eu odiar um semelhante, eu estou odiando a mim mesmo. Então, o ódio que eu emito para um semelhante, esse ódio vai bater em mim inevitavelmente, karmicamente. E se eu amar um semelhante, esse amor vai me beneficiar a mim mesmo em primeiro lugar. Isso é muito importante no entendimento do processo iniciático. Né? E é isso que acontece, vamos dizer, mais pelo lado negativo, não é, seu Walter? Nós temos, infelizmente, estamos nesse processo de Kali Yuga, não é? Exatamente. Fim de ciclo, em que, infelizmente, se dissemina, inclusive os meios de comunicação, as redes sociais, é uma disseminação muito maior, é dado muito mais ênfase à disseminação da ira, dos rancores, do ódio, do que do amor e da fraternidade. Exatamente. E, felizmente ou infelizmente, não é questão de bem ou mal, é o necessário. Uhum. É o necessário que aconteça isso. Mas está havendo uma transformação das instituições, uma grande transformação, né? Inclusive a ruptura das instituições. Mas isso nos leva para uma quinta dimensão. Está nos levando, tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele disse numa determinada revelação que o importante é reconstruir. Reconstruir é o brado, que nos compete. Irmão João Paulo, veja bem, não é consertar. É reconstruir. Não é consertar. Porque Jesus disse assim, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Ele deixou, não adianta. Você tem um pano velho, põe um remendo novo, vai romper novamente. Então tem que construir a roupa, toda ela por inteiro. O reconstruir é o brado que nos compete. E esse momento que nós estamos passando, professor Walter, é justamente esse interregno desse processo de reconstrução. De reconstrução. E que tem como base, em primeiro lugar, a reconstrução do próprio ser humano. Do próprio ser humano, exatamente. Do próprio aspecto humano. Isso aí não é um fenômeno que acontece na Terra, é universal, né? Os planetas, de acordo com os princípios da cosmogênese, da antropogênese, os planetas vão fluindo, né? Seguindo o princípio das noites, dos dias de Brahma, né? Os planetas vão evoluindo, vão se transformando, e nós estamos passando da terceira e quarta dimensão para a quinta dimensão. A quinta dimensão que corresponde ao mundo vital. Então, a Terra está se sutilizando. Sim. E depois não para por aí. A Terra vai passar para o mundo astral, depois para o mundo mental, e aí sucessivamente, né? Indo cada vez mais nesse processo de sutilização. De sutilização, exatamente. Até entrar num período da noite de Brahma. Exatamente. Não é? E depois começa um novo... Não termina na quinta dimensão, depois tem a sexta dimensão, sétima dimensão, uma oitava. E por aí vai. Aí vai. Não é? Nós podemos até considerar a oitava coisa como o segundo trono. A nona coisa como Brahma, o primeiro trono. E a 10ª coisa, o Sol central. O Sol central. Então, aí a gente entra, inclusive, na Kabbalah, né? E eu estava pensando justamente nisso, nas 10 sefirotes. 10 sefirotes do Kabbalah, perfeito, né? Não é? Porque, inclusive dentro do campo da astrologia, também, né, a evolução, ela acontece, todo o processo de evolutivo, nós falamos isso, repetimos, acontece dentro da escala do 7, da escala setenária, não é? Exato.
Na Kabbalah nós temos 10 Sefirot, não é? E mesmo na astrologia nós temos 10 planetas, né? Nós temos 10 planetas, os 7 tradicionais e temos a Trindade que representa o espiritual, Exatamente. como Urano, Netuno e Plutão. Só uma informação: os mestres nos trazem essas informações para as crianças e para o ser humano. O jogo da amarelinha é justamente da Kabbalah. Nós temos lá o céu, a terra e o céu, e são 10 níveis. Né? 10 casas, Então, né? E foi descoberto que as crianças na antiga Roma já brincavam de amarelinha. De amarelinha, que tinha como fundamento a árvore da Sefirotal. Descobriram no chão da antiga Roma desenhos da amarelinha e as crianças já brincavam disso naquele tempo. Que coisa maravilhosa, né, seu Walter? É como o professor disse, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, e aí nós temos, inclusive, essa oportunidade, né, de resgatar muito do passado, da própria história da humanidade, em que muitas vezes nós consideramos que as civilizações, vamos dizer, a civilização romana, a civilização grega, por serem, em tese, panteístas, seriam pagãs, não é? Então nós vemos que não, já existia um componente de espiritualidade muito forte ali presente também. Conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza nos ensinou, na verdade são as tônicas, né? Uhum. As tônicas, né? Eu antes de conhecer o professor, conhecer o ensinamento, eu via as coisas separadamente. Depois, com a filosofia que eu recebi dele, eu consegui fazer uma integração de todo o conhecimento. Está tudo interligado. Está tudo interligado. É a percepção que eu tenho também, professor Tudo Walter. interligado. Essa é, inclusive, uma das chaves essenciais da doutrina, podemos chamar de doutrina eubiótica. É por isso, essa integração. É por isso que nos programas que eu participo e passo pela internet, eu sempre digo assim, a iniciação é muito difícil. Mas tem muito nome, tem muita data, muito difícil. Mas o importante, de princípio, é entender como as coisas funcionam. Aí, como é o mecanismo? O mecanismo inicial. Depois vai encaixando os conhecimentos, aí esse é o ponto principal. Né? Aí nós vamos formando juntando peças dentro de um quebra-cabeça. Exatamente. E é maravilhoso. Um exemplo, processo. Tinha um aluno há muitos anos, na eubiose, né? Ele estava no Manu, ele chegou para mim, Walter, quando eu estava fora da eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora, depois que eu entrei na eubiose, eu estou cheio de dúvidas. Aumentaram as minhas dúvidas. Por que acontece isso? Aí eu falei para ele, não é que você aumentaram as dúvidas, não é isso. Os seus horizontes se alargaram. Essa que é a coisa. Exato. Quem não tem dúvida nenhuma não sabe nada. Pois é. Quem não tem dúvida é ignorante. Agora, quem tem muita dúvida é sinal de que tem um enorme campo para pesquisar, né? Sem dúvida. E é um horizonte interminável, não é, professor Walter? Infinito. Infinito. E que bom que é assim. É bom. Né? Que bom que é assim. E dentro desse universo também do jogo da polaridade, de paradoxos, não é? Perfeito, exatamente. A evolução acontecendo dentro do jogo dos contrastes. Agora, voltando um pouquinho, professor Walter, para a questão da iniciação e do autoconhecimento, como o senhor bem salientou, a Terra, e por conseguinte nós, seres humanos, nós estamos passando por esse processo, é um processo de transmutação, né? É um processo de sutilização que implica mais do que uma transformação, porque transformação é algo exterior, é uma transmutação no nível mais sutil, no nível mais interno. Então, o autoconhecimento, a iniciação, é um processo que privilegia essa sutilização, professor, essa sutilização dos nossos corpos, dos nossos estados de consciência, para nós ficarmos mais harmonizados e mais afinizados com esse novo processo, com essa nova consciência que está vibrando? Exatamente. É por aí. O caminho é nós nos adaptarmos cada vez mais com os níveis mais sutis. Então, rapidamente, cosmogênese e antropogênese, nós tivemos a primeira raça, a primeira dimensão. A segunda raça, segunda dimensão. A terceira raça lemuriana começou na terceira dimensão, depois passou para a quarta dimensão. Depois a quarta raça mãe Atlântica foi a quarta dimensão, que era mais sólida, mais densa. A nossa quinta raça mãe ariana já está mais sutil. E vai se tornando mais sutil porque está passando cada vez mais para o plano vital. Então, essa é a transição pelas dimensões, né?
E professor Walter, como é a sua visão? Assim, nós vemos que felizmente somos testemunhas disso, inclusive na nossa escola, na Sociedade Brasileira de Eubiose, que existe um aumento na procura, um aumento do interesse de muitas pessoas pela via da iniciação, pela via do autoconhecimento, mas ao mesmo tempo não temos como negar que a maioria absoluta das pessoas e da população estão alheias a esses processos. E como o senhor enxerga a maioria das pessoas estando focadas ainda muito nas questões materiais, nas questões dos desejos, nas questões materiais, e o planeta Terra passando, e a humanidade como um todo, passando por esse processo de sutilização? Como o senhor enxerga como essas pessoas estão lidando com esse processo? Através dos meus estudos, através dos anos, eu fui chegando cada vez mais a um ponto de entendimento, né? Através de Blavatsky, do professor Henrique de Souza. Na verdade, 80% da humanidade não entende essa questão. 20% no máximo tem a possibilidade dessa transição. Essa permeabilidade. Então, essa é a questão que nós estamos vivendo, né? Então, com isso, será que muitas pessoas não vão atingir o nível suficiente de consciência para passar por essa transição? Não, nós temos 8 bilhões e tantos milhões de pessoas encarnadas. Fora os desencarnados, segundo as revelações, tem 30 a 40 bilhões desencarnados nos vários planos. De almas. De almas desencarnadas. Mas a maioria não passa. Agora, 80% não vai conseguir passar para a quinta dimensão. Agora as pessoas me perguntam, mas Deus, como é que Deus age? Deus age com o amor e o perdão. Essas pessoas que não passarem para a quinta dimensão e foram levadas para a terceira e quarta dimensão, elas não estão sendo condenadas. Elas estão recebendo o quê? Mais uma chance, uma oportunidade. De evolução. É um ato de amor da divindade. Então elas vão para este novo estágio e vão continuar seu processo evolutivo e, inevitavelmente, elas chegarão, como Jesus falou, à volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Não é? Existe aquela passagem também da vida de Siddhartha Gautama, o Buda, não é? Ele dizendo que ele só vai deixar de trabalhar, não é? Ele só vai quando ele enxergar as costas do último ser humano. Exatamente. Os grandes mestres, eles atingem o estado de desenvolvimento, mas não vão embora. Siddhartha Gautama poderia ter atingido o estado de iluminação e ir embora da Terra. Mas ele disse que ele quer ver pelas costas o último ser humano sair da face da Terra. E Jesus, se iluminar, né? E Jesus falou, ficarei com vocês até os últimos dias, os últimos tempos, né? Jesus prometeu ficar conosco e está conosco. Está conosco. Todos os mestres ficam conosco, né? E Tem mais um detalhe também, mais um detalhe importante. Aqueles seres humanos que saíram, olha só que a lei é justa e perfeita. Aqueles seres humanos que saíram da Terra e foram levados para mundos primitivos, lá nesses planetas primitivos, eles serão mestres. Porque eles são mais evoluídos do que aqueles que estão... Então eles vão ensinar aqueles seres eles vão ajudar eles a evoluírem. A entrar no processo de evolução. Então é um processo de amor, né? É um processo sempre de amor. Sempre de amor, sempre de amor. O amor universal é essa força, não é, seu Walter? Essa força, exatamente. Essa força incrível, né? Que tudo cria, sustenta, mantém. Todo mundo tem a possibilidade de atingir o seu pináculo, né, de evolução. E nesse ponto, então, professor Walter, nós estamos realmente passando... A humanidade, o planeta Terra, nós estamos passando por um momento especial. Estamos. Veja bem que interessante. Aqui no nosso sistema solar, nós temos 7 planetas que constituem o nosso sistema solar, de Mercúrio até Saturno, né? Sim. Urano, Netuno e Plutão não pertencem ao sistema solar evolutivo. É de Mercúrio a Saturno. Mas o único planeta que tem vida, existência física, orgânica, é a Terra. É o único planeta. Então, porque
tem um plano existencial físico, né? Mas, O foco da evolução. Só que agora esse foco vai mudar do plano físico denso, sutilizando, para o vital. Então a Terra vai passar por esse processo de transformação e isso transforma o sistema solar também. O sistema solar também está evoluindo, né? Junto com a Terra. Não é só a Terra, é o sistema solar. Passando também por um processo de sutilização. É. Interessantíssimo, E, professor Walter. além disso, nesse processo de sutilização, seres de hierarquia superiores virão para a face da Terra. E já estão vindo, né? Já estão vindo, né? E se encarnarão na Terra para dar sustentação, né? E outros seres vêm completar o seu estágio de desenvolvimento também na Terra, nessa sutilização. Isso acontece na Terra? Não, isso acontece no universo inteiro. No plano geral, é um processo multiuniversal. Multiuniversal. Multicósmico. Policósmico, mas, de qualquer forma, como nós somos filhos da Terra, nós estamos aqui focados no nosso trabalho. Estamos presenciando isso. Presenciando e vivenciando, não é, professor Walter? Exatamente. Experimentando. Professor Walter, estamos indo aí para os nossos minutos finais deste primeiro programa. Pois não. Tá? Pessoal, nós teremos 2 programas com o professor Walter Teixeira de Andrade. Esse é o primeiro. Como os assuntos que nós discutimos são muito profundos, muito vastos, nós decidimos trazer o professor Walter aqui para o Semente Abstrata e conversarmos 2 programas. Então, nós vamos fechar o programa de hoje dentro de 3 minutinhos e na semana que vem teremos um novo programa com o professor Walter novamente conosco. Professor Walter, indo, portanto, para as nossas considerações finais e deixando o gancho para o programa que será transmitido na semana que vem, próxima segunda-feira. Qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas nesse momento, as pessoas que estão buscando, muitas vezes, se encontrar consigo mesmas, mas não encontram uma forma, né? Eu conheço muitas pessoas que falam, puxa, eu estou buscando alguma coisa, mas eu não sei o que é. A iniciação pode ser um bom caminho? Sim. O ensinamento de Jesus o Cristo. Ele disse, batei e abrir-se-vos-á. É importante bater na porta. Se a pessoa não bater na porta, ela não vai se abrir. Agora, a lei coloca a pessoa dentro, no processo de iniciação, coloca ele à frente à porta. Ele precisa bater na porta. Bateu, ela se abre. Ela se abre. Então, isso é muito importante. É o início da ação. Isso é o início da ação. Ele tem que agir decididamente para bater na porta e entrar no caminho da iniciação. É o início da ação que é a própria iniciação. Exatamente. Professor Walter, muito obrigado. Disponha. Então estaremos de volta na próxima semana com o professor Walter Teixeira de Andrade, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Já deixo aqui também, pessoal, um recado importante, porque o curso peregrino, que é a porta de entrada para a iniciação do nosso colégio iniciático, a Sociedade Brasileira de Eubiose, o departamento ao qual eu sou filiado, o departamento do Sumaré, aqui na capital de São Paulo, nós iniciaremos o novo curso no dia 29 de fevereiro de 2024. Serão as aulas todas as quintas-feiras, exatamente às 20 horas. Então reserve já a sua data, ajude a divulgar esse calendário também para suas pessoas, amigos e conhecidos. E no próximo programa eu trago já o telefone e o WhatsApp, onde você vai poder fazer a sua inscrição para o Peregrino 2024 da Eubiose. Muito obrigado, desejo a vocês uma semana iluminada.